Está no ar o Breakfast News. Para você ligado na Rádio Futebol Clube. Muita informação, vamos falar do São Paulo, que ontem estreou na Sul-Americana, o início do Brasileirão desse fim de semana e também as notícias da Champions e da Liga Europa. Então, venha com a gente, você que está sintonizado através do tablet, do computador, do seu celular, você que acessa www.radiofutebolclube.com.br e você também que curte as nossas páginas, nos segue pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC. Mais uma vez, bom dia para você, Fábio Salgueiro. Há pouco acompanhamos aí os sorteios, né, das competições europeias, tanto da Liga Europa quanto da Champions League. E agora vamos falar um pouco sobre o futebol brasileiro. E no último bloco, né, deste Breakfast News, nós traremos mais informações sobre a Champions League e também a Liga Europa. Salgueiro, gostou? Não sei se você achou que o São Paulo jogou bem ou não. São Paulo antes conseguiu um empate importante, porque o Rodrigo Caio foi expulso no primeiro tempo. Aí quase no final do jogo, teve um jogador do Rosário também expulso. Mas o São Paulo passou a maior parte do tempo com 10. O que você achou do tricolor ontem, Salgueiro? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Carlos Lima. Na verdade, se nós formos analisar com o copo cheio, foi um bom resultado, São Paulo foi bem. Se for com o copo vazio, realmente o São Paulo teve uma postura aguerrida, uma postura de segurar o time argentino, mas o São Paulo jogou muito mal, né? Não só por incrível que pareça, depois que o Rodrigo cai, o time melhorou um pouco, depois que o Rodrigo Caio acabou expulso. Mas eu estou sentindo o seguinte, e isso me causa um certo calafrio. É verdade que o futebol, o nível técnico do futebol sul-americano está muito baixo, né? Principalmente a gente tem acompanhado de perto a Liga dos Campeões, Liga Europa. Mas o São Paulo, o torcedor do São Paulo, ele se acostumou a se contentar com muito pouco. O São Paulo há muito tempo não faz uma bela exibição, seja internacional, seja aqui dentro de casa, seja no futebol doméstico, como a gente fala. É fato que o São Paulo está buscando um time, é fato que o São Paulo tem N problemas, mas você festejar um empate sem gols com o Rosário Central lá fora, e o Rosário Central com um time paupérrimo, com um time muito, muito, muito fraco tecnicamente, é muito pouco para a grandeza do São Paulo. E o São Paulo também perdeu o Reinaldo contundido, né? Logo no começo do jogo, foi outro fator aí que fez com que o Aguirre mexesse. Eu acho que o São Paulo deu sorte ontem no seguinte sentido, né? O Aguirre entrou com 3 zagueiros. Então, quando ele perdeu um dos zagueiros, ele não sentiu tanto assim, né? Então, foi um fator aí que deu uma amenizada, né, na perda que o São Paulo teve. E o Petrus falou ontem sobre essa apresentação do tricolor. Ele gostou do resultado. Eu acho que a gente jogou muito bem. Antes da expulsão, a gente tinha controlado o jogo, já tinha tido uma oportunidade com o Nenê e quase foi gol. Provavelmente o jogo ia se desenvolver a nosso favor. Eu acho que a gente empatou. É um bom resultado para a volta. E assim como aqui hoje estava cheio o estádio, a gente tem que fazer a força do Morumbi mais uma vez. E a gente espera que o torcedor esteja por completo e que tenham 60 mil e assim eles vão também ver a intensidade do nosso torcedor. E ontem, quem entrou durante o jogo no segundo tempo foi o Herrera, lembra dele, Salgueiro? Quase gol, que passou pelo Corinthians, pelo Botafogo e tal. Ele chegava muito perto de fazer gol, né? Impressionante como ele era quase gol mesmo. Mas diz que lá na Argentina nem isso, diz que lá é nenhum gol. O pessoal da imprensa argentina falou que lá não é quase gol, é nenhum gol mesmo. Que ele não está fazendo nada. Por isso que ele é reserva no time do Rosário, né? O Petrus ontem, na coletiva, rapaz, ele mostrou todo o seu espanhol. Ele deu entrevistas também para a imprensa argentina, tal. Ele que jogou fora do Brasil, fala muito bem espanhol, o Petrus e o São Paulo. Agora, o jogo da volta vai ser só em maio, né? Então as atenções do tricolor estão voltadas para o jogo de segunda-feira contra o Paraná no Morumbi, e vai ficar essa questão do Diego Souza, né? Que não foi relacionado.
o Aguirre veio com aquela conversa, não, é porque como era viagem, a gente só relacionou 18, não relacionou 23, como na última partida, por isso que eu deixei o Diego em São Paulo e tal, mas já existem informações de que o Diego poderá ser negociado com o Vasco. Agora, resta saber se o Vasco tem dinheiro para levar o Diego, porque ele não ganha pouco não, né, Salgueiro? Lima, ele não ganha pouco e o São Paulo não gastou pouco com ele. É aí que eu quero colocar o dedo numa ferida que não é só o São Paulo, é o futebol brasileiro. Por exemplo, o Diego Aguirre vem para o São Paulo, está começando um trabalho, de certa forma incorporou o time do São Paulo. Eu, particularmente, não sei se o Diego Aguirre aguenta 4 ou 5 jogos sem vitória no Brasileirão, sendo esses 4 ou 5 jogos 2, 3 derrotas. Sinceramente, a gestão do São Paulo de terceirizar a responsabilidade pode sobrar para o treinador a qualquer momento. E o Diego Aguirre não quer trabalhar com o Diego Souza. As notícias dos bastidores são essas. Não quer o jogador. O jogador custou 10 milhões de reais para o São Paulo há cerca de 3 meses. Como que o São Paulo dá todo esse poder ao treinador, vai tirar o Diego Souza, que é um bom jogador, pode não ter se adaptado, pode ter tido os problemas pontuais no começo, tirar dos planos, dando todo esse poder para o Diego Aguirre, se de repente ele vai abrir mão do Uruguai, daqui a pouco, se o São Paulo não conseguir vitórias, a tendência, existe essa tendência também, até porque o São Paulo está remontando o time, o São Paulo tem problemas, a gente acompanha o São Paulo de perto. Então, existem algumas atitudes com relação aos treinadores, você dá muito poder e você não tem convicção no planejamento e no trabalho. O que o São Paulo tinha que fazer é o seguinte, digo aí, você tem todo o nosso respaldo, mas você tem que fazer o rapaz jogar. Ele nos custou 10 milhões de reais, o futebol não tá fácil de administrar. Tem que fazer ele jogar, não pode afastá-lo. Ele vai ter que jogar com você. Ou vai ter que fazer parte dos planos e aí você escala se você quiser. Mas ele vai ficar aqui e tem o nosso respaldo também, porque ele custou caro e ele é um bom jogador. Até porque há cerca de 3, 4 meses ele estava cotado para ir para a Copa do Mundo. Ninguém fica cotado para a Copa do Mundo sendo chamado pelo Tite se não tiver o mínimo de qualidade. Então eu acho que o São Paulo tropeça nisso também. É muito poder para um treinador que de repente não vai ter todo o respaldo do clube daqui a alguns dias. E o São Paulo está tentando trazer o Everton do Flamengo. 15 milhões de reais. Vale tudo isso, Salgueiro? Então, na verdade, para o mercado interno é um preço alto, é fato, né? Mas eu acho que é bom jogador. É um cara que cairia como uma luva no time do São Paulo. É um setor do campo que o São Paulo precisa de um jogador assim, jogando mais pelo lado direito. Tem o Cueva, mas o Cueva é muita conversa e pouco comprometimento, a gente já conhece o peruano. O Everton é bom jogador. Me surpreende duas coisas aí. 15 milhões de reais. O São Paulo vive reclamando da gestão, que não tem dinheiro, que os cofres estão vazios, que está difícil fazer futebol. De repente ele pega 15 milhões do cofre e paga. Não sei onde consegue dinheiro. Foi assim com o Diego Souza, quando tirou 10 milhões e pagou lá ao esporte para ter o Diego Souza. Então o São Paulo faz mágica, mas aí tudo bem, é problema deles, não tem problema algum. E segundo o que me surpreende é o Flamengo abrir mão do Everton. O Everton é um bom jogador, é uma contratação que seria importante para o São Paulo, eu avalizo. Então, e essa negociação, segundo informações, poderá já ser fechada na próxima segunda-feira, o que seria excelente para o São Paulo já ter o Everton logo no começo do Campeonato Brasileiro. É um jogador que realmente vai, como já disse o Salgueiro, vai cair como uma luva no time do Tricolor. Vamos agora virar a página. Nesse fim de semana começa o Campeonato Brasileiro. Amanhã o Santos recebe o Ceará no Pacaembu. O Santos traz o jogo para a capital, acho muito legal isso, né? A galera do Santos aqui em São Paulo normalmente costuma comparecer, né? Então, apesar que sábado, 9 da noite, eu não estou esperando um Pacaembu completamente lotado, mas acho que vai dar um público superior do que daria na Vila. Você concorda com isso? Ô Lima, eu concordo. Na maioria das vezes que o Santos jogar aqui, vai bater mais público que na Vila Belmiro, né? O público que frequenta a Vila Belmiro é um público pontual, são os torcedores acomodados que também não saem da Vila para vir assistir em São Paulo. É muito fato isso, com exceção de um ou outro. Então, o Santos, nessa nova gestão que assumiu o Santos, já há algum tempo eles batem nessa tecla que vão jogar mais no Pacaembu.
E aquela coisa, só, o Santos tem um time muito bom, um time que está em formação, mas que é muito bom ainda, que se sente bem jogando no Pacaembu, e vai ter muito mais torcida. Então o Santos aí une o útil ao agradável, ou seja, arrecada mais, e joga num estádio em que o time se sente bem também. Então é só criar aquela atmosfera que tem na Vila Belmiro, criar no Pacaembu e passar a jogar aqui. O Santos tem que pensar realmente com os bolsos também, não apenas com a tradição. Bom, uma boa notícia é que o Bruno Henrique já foi liberado para treinar com bola. Esse é um cara que fez muita falta para o Santos nesse começo de temporada, né? Um grande atacante, embora tenha que cuidar um pouco da cabeça, né? De vez em quando ele arruma umas expulsões, umas confusões, que não há necessidade. Agora, com a bola no pé, é um bom jogador. Acho que ao lado do Gabigol ali, pode dar alegrias para o time do Santos nessa temporada. O Arthur Gomes foi questionado na entrevista coletiva, né? Sobre essa meninada do Santos, essa coisa dos meninos terem chance, né? O modo que o Jair Ventura vem trabalhando. Ele falou um pouco sobre isso, né? Que o Jair é um cara que dá realmente chance para os garotos, e respondeu também sobre esse fato do Santos estar aí há 2 semanas só treinando, né? Se isso pode servir aí como uma vantagem para começar o Campeonato Brasileiro. Foi importante, né? Lógico que a gente não queria sair do Campeonato Paulista. A gente disputou para ser campeão. Então, mas já que a gente saiu, a gente está focado no campeonato que tem, né? Agora é o brasileiro, focar no jogo contra o Ceará. Então a gente está trabalhando forte para sempre dar alegria para a torcida. É aquela história, tem o lado ruim de ter saído do Paulista, agora tem o lado bom que o Santos deve chegar, se não totalmente inteiro, quase inteiro para o Brasileirão, né? Tranquilo, só treinando, descansando. Teoricamente deve ser um Santos até bem rápido amanhã contra a equipe do Ceará. É verdade, Lima, e cai naquilo que a gente comentou nos últimos dias aí na nossa programação da Rádio Futebol Clube, do seguinte, né? Que da importância de se criar uma gordura no início da competição. Então, às vezes, você cair do estadual é frustrante, causa uma frustração para a torcida, às vezes até revolta e é uma casca de banana para muitos profissionais. Agora, por outro lado, às vezes te dá tempo de você se encorpar para o início do Brasileirão. Então, se o Santos conseguir 3, 4, 5 vitórias aí nesse começo de Brasileirão, ele encorpa a campanha dele, também nos números e além do time dentro de campo, e aí dá uma outra pegada para o Nacional. Então isso é importante. Eu tenho uma expectativa muito boa com o Santos. O Santos caiu para o Palmeiras no estadual por uma questão, não de detalhe, uma incompetência nos pênaltis, mas fez frente ao Palmeiras, que é o time da moda, que é o time realmente que mais gastou no futebol brasileiro, e caiu bem. O Santos caiu de pé, na verdade, né? Moralmente fez duas partidas importantes de mata-mata com o Palmeiras. E isso traz uma projeção boa para o Santos no Brasileirão. Inclusive, Lima, você citou aí, é verdade. Eu tenho muita expectativa de ver o Santos com o Bruno Henrique. Bruno Henrique, Gabigol e Sacha na frente. E o menino Rodrigo de 17 anos, esperando um pouquinho e ganhando experiência, ganhando pegada com esses rapazes aí jogando, esses craques, esses jogadores muito bons. E o Bruno Henrique é muito bom jogador. Ele é meio pancada, às vezes, é verdade, mas ele sabe jogar. Ele é um dos principais atacantes do futebol brasileiro hoje, atuando aqui no país. Então, ele é um cara que vai dar uma força ofensiva para o Santos importante. Eu acho que o Bruno Henrique tem tudo para ser, junto com o Santos, uma grande surpresa no Brasileirão. E o Santos está muito próximo de acertar aí a situação do Zeca. Já há um acordo aí para que o Zeca retire a ação que ele moveu contra o Santos. O Santos está comprando 30% dos direitos federativos do jogador. E aí, com essa situação na justiça resolvida, nós deveremos ter uma troca do Zeca pelo Sacha, né? O Santos recebe o Sacha e ainda fica com 30% dos direitos federativos do Zeca. É uma boa negociação, Salgueiro? Olha, é uma boa negociação, até porque a gente sabe que eu citei esses dias, né, que o Sacha no custo-benefício ele é até melhor que o Gabigol. Ele tem jogado mais, ele tem definido muito mais, tem sido muito mais participativo para o time, ele encaixou muito bem no time do Santos, então eu acho que é importante.
essa permanência do Sacha e se livrar, entre aspas, do Zeca, né? Porque é um problema judicial e quando se torna um problema judicial é ruim para todos os lados. Então o Santos tem que se livrar disso, realmente pegar esse dinheiro. E eu vou te falar o seguinte, viu, Lima? Olha, não seria antiético, não seria nada disso. Se eu sou o Santos pegando esse dinheiro do Internacional, ou eu até falaria para o Internacional, olha, pega esse dinheiro, vai lá no Flamengo e traz o Everton para mim, já faz essa ponte normal, porque o Everton também cairia como uma luva no Santos, num setor em que o Santos é carente. Esse time do Santos é muito bom, tem um setor defensivo muito competitivo, tem alas importantes, tem jogadores de frente muito bons, mas falta aquele cara de meio para trabalhar bem essa bola, para ser aquele cara realmente de trabalhar, né, na parte da criação. O Santos tem muito pouco, já tiveram vários jogadores testados ali, não conseguiram jogar, e o Everton com o São Paulo está quase praticamente fechado com o São Paulo, seria uma ótima para o Santos também. E aí no futebol a gente sabe, né, quem pode mais chora menos. Se o Santos for lá e pagar um pouco mais e ficar com o jogador, seria um ótimo nome para o Santos também. É um nome que está no mercado, então todos os clubes têm interesse e podem contratar. Bom, o Santos estreia amanhã e o Corinthians no domingo. Recebe o Fluminense numa reedição aí daquele jogo que garantiu o 7º título brasileiro para a equipe corintiana no ano passado, o jogo de novo em Itaquera. E o Carille finalmente está sorrindo de orelha a orelha, porque o departamento médico do Corinthians está vazio agora, né? Jogadores todos liberados, inclusive em função disso, o Carille deve escalar o René, como o René Júnior, né, como segundo volante, porque o Maicon, a gente sabe, deverá ir para o Shakhtar Donetsk. Então, imagino eu que o Carille já deva estar preparando o time do Corinthians sem o Maicon, né? O Cleison também volta, ele que não esteve presente na final do Campeonato Paulista, e o Corinthians deverá ter Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Ralf e René Júnior. Olha o Ralf sendo mantido como titular, o Gabriel continuando no banco, né? Romero, Rodriguinho, Matheus Vital e Cleison. O Fagner, apesar do Campeonato Brasileiro já estar aí, batendo nas portas, batendo na porta, melhor dizendo, ele ainda falou um pouquinho sobre a conquista do Corinthians, né? Valorizou demais a conquista do Corinthians no Campeonato Paulista, principalmente a dificuldade que o Corinthians teve na fase decisiva. Esse campeonato foi um campeonato de superação para nós, né? A gente sabe a dificuldade que nós tivemos, né? Do ano passado saíram alguns jogadores importantes, né? Até você conseguir repor e readaptar os atletas que chegam para a posição dos que saíram, né? O Fábio no meio da competição teve que readaptar uma situação dos jogadores de frente para melhorar a equipe. Aí você vai para uma fase de decisão de mata-mata, onde você sai atrás, né, em todas as fases, né, e você tem que buscar resultado. Então eu digo que esse campeonato foi um campeonato de superação, assim, né. E o Corinthians vai precisar de muita superação no Campeonato Brasileiro. Não vai não, Salgueiro? Vai, Lima, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que muda muito a cara, né? É um campeonato longo demais, tem a janela do meio do ano e o Corinthians pode perder jogadores aí, mas eu vejo o Corinthians encorpado para a competição, até porque, Lima, a gente analisa o Corinthians e a gente analisa os adversários, né? Então o Corinthians é uma equipe que chega encorpada pelo fato de ter conquistado há uma semana o título estadual, e todo título é importante, te dá moral, te dá confiança. Agora, essa coisa de não ter mais jogadores no departamento médico é importante também. Vai perder o menino Michael, que está vendido já para o Shakhtar. Personalidade, muita qualidade, mostrou isso nesse pouco tempo de profissional com o Corinthians, mas por outro lado o René Júnior é muito bom jogador e havia entrado muito bem no time. Vai ser um Corinthians que contra o Fluminense vai apresentar um Jadson em melhor forma, e o Corinthians com o Jadson é uma outra equipe, ganha a bola parada pela beirada do campo, ganha na criação, ele dividindo com o Rodriguinho não fica tão sobrecarregado. Então esse Corinthians que clama, que pede tanto por um 9 e faz muita falta, por outro lado tem uma base, um conjunto muito forte. Então eu vejo o Corinthians brigando por coisas grandes no Brasileirão. E quando eu falo coisas grandes, eu falo título. Por quê? Olhando também os adversários, né? Então eu acredito que o Corinthians pode sim brigar com o Grêmio num campeonato por pontos corridos, apesar que eu vejo que o Grêmio está num patamar acima, mas o Grêmio pode perder também jogadores durante a caminhada. Esse jogo contra o Fluminense na Arena Itaquera vai ser um bom teste para esse Corinthians, para o Corinthians reafirmar tudo o que eu estou dizendo.
eu prevejo o Corinthians fazendo um início de campeonato muito forte, viu, Lima? O Corinthians está emprestando o Luca para o Internacional. Acho que é uma boa, né? Porque o Luca, tudo bem, ele bateu um dos pênaltis lá na decisão do campeonato, mas não é um jogador que vinha sendo aproveitado pelo Carille, né? Olha, Lima, eu acho que é uma boa, até porque o Corinthians deve trazer mais alguém para frente pro ataque, e ele não atrasa a vida do jogador, né? O Luca é um jogador que não agrada ou que não... O Carille não morre de amores pelo Luca, isso é fato. O Luca, há muito tempo, ele é moeda de troca no Corinthians, né? E eu acho que às vezes ele é tratado até com desrespeito pelo clube, e isso passa para a torcida vê ele com desconfiança também. Então eu acho que vai ser importante não só para ele, mas importante para o Internacional também, que vai pegar um jogador importante ali de ataque, mais uma opção de ataque. O Internacional, que é outro time que a gente vai comentar nas próximas horas aí, a gente vai fazer um especial de Brasileirão, e o Internacional é um time que tem que prestar muita atenção com parte de baixo da tabela. O Internacional hoje é um time muito fragilizado, mas enfim, eu acho que o Corinthians age certo emprestando o Luca. E a festa de abertura, né, do Campeonato Brasileiro, embora o campeonato comece amanhã, né, com 3 jogos, Cruzeiro e Grêmio, que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube às 4 da tarde, Vitória e Flamengo às 7 da noite, Santos e Ceará às 9 da noite, será no domingo, né, a festa de abertura do Campeonato Brasileiro, no estádio do Corinthians, né, e a CBF contratou dupla sertaneja, bailarinas russas que estarão vestidas de matrioscas, que são aquelas bonecas tradicionais da Rússia, aquela coisa. Vai ser bonita a festa pelo jeito, hein, Salgueiro? Ah, vai ser, né? A CBF dando uma valorizada no seu produto, né? Mais importante seria se ela pegasse esse dinheiro e jogasse realmente na parte de arbitragem, para tornar os jogos menos polêmicos, menos complicados para os árbitros, né? Mas eu acho que essa festa é importante no palco do atual campeão brasileiro. Faz parte de toda essa perfumaria que é o Brasileirão, até porque o Brasileirão, como a principal competição do país, né, Lima? Ele merece ser bem tratado, né? Mas não só na perfumaria, tem que ser bem tratado nas suas estruturas, e a gente sabe que fica devendo. E na segunda-feira, a gente já falou de São Paulo aqui, né, que vai pegar o Paraná, tem Palmeiras e Botafogo no Rio, Salgueiro, Verdão estreando fora. Olha, esse jogo é importante, em vice-campeão paulista, diante do campeão carioca, o Botafogo se incorporou de forma surpreendente para mim, conseguiu levar o campeonato estadual do Rio, diante de um Vasco que para mim era o favorito, havia ganhado a primeira partida da decisão, e diante de um Palmeiras que entra com a obrigação de ser campeão do Brasileirão, não é com a obrigação de ir para a Libertadores, não. O Palmeiras entra com a obrigação de ser campeão. E olha, se o Roger Machado, qualquer jogador, adotar essa linha e eu fosse o presidente do Palmeiras, eu mandaria embora na hora. Porque, primeiro, mesmo que o Palmeiras estivesse mal, já tinha que entrar com a obrigação de ser campeão, porque só pelo peso da camisa e pela história. Mas como o time que mais gastou, pelo time que tem jogadores como o Dudu, como o Lucas Lima, como o Felipe Melo, como o Borja, né? Então é o time que tem realmente o grande rótulo, o grande carimbo de favorito. E aí tem que mostrar força já nesse jogo que promete ser complicado no Rio contra o Botafogo. Até porque, Lima, Brasileirão é uma paulada atrás da outra, né? Você joga aqui, de repente você vai para Recife pegar o Sport, é só pauleira, você tem que ser muito competitivo. Bom, e a competição será aberta por um jogo espetacular que a gente vai mostrar aqui, 2 camisas poderosíssimas, né, do Brasileirão e os 2 maiores vencedores de Copa do Brasil. Cruzeiro do Mano Menezes contra o Grêmio do Renato Gaúcho no Mineirão. Que jogo é esse, hein, Salgueiro? Um jogo para realmente brindar o Campeonato Brasileiro, para começar com o pé direito, sem dúvida nenhuma, 2 clubes maravilhosos, grandes, 2 gigantes do futebol brasileiro. E aí eu citei há pouco no comentário do Corinthians que o Grêmio, para mim, é o principal time brasileiro hoje, não só pelo fato de ser o campeão da América, mas é um time muito competitivo, tem jogadores muito importantes, como o Jeromel, o Arthur e o menino lá, como ele chama, camisa 10? O Luan. Desculpa, não sei nem se ele é o 10, me deu um apagão agora. Ele é o 7. Mas e tem ainda o melhor treinador ao lado do Fábio Carille, que é o Renato Gaúcho, para mim. E diante de um Cruzeiro, Lima, que eu já venho falando há algum tempo, que o Cruzeiro vai bater entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro, não tem a menor dúvida. O Cruzeiro, que é o atual campeão mineiro, ganhou no domingo passado do Atlético Mineiro o
campeonato estadual, e para mim o time do Mano Menezes vai bater entre os 3 primeiros. Se vai ser campeão é uma outra história, mas que vai estar entre os 3 ou os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, não tem a menor dúvida, que é uma equipe muito competitiva, é uma equipe que tem Arrascaeta e Thiago Neves, e poucas equipes no futebol brasileiro têm 2 jogadores meio atacantes assim, bons como esses 2 jogadores. Enfim, é um Cruzeiro que promete demais e é um Grêmio que é uma realidade e que vai brigar por coisa grande também no Brasileirão. E que trouxe recentemente o André, né? Vamos ver se agora o André firma a cabeça tal, e joga a bola, quer saber jogar, ele sabe, né? E tá num time encaixado, um time certinho, com um grande treinador. É uma excelente oportunidade para o André voltar a jogar aquele futebol que ele jogou, principalmente no Santos, né? Que despertou o interesse de tantos clubes para contratá-lo. E agora vamos virar a página. Agora pela manhã nós acompanhamos os sorteios da Liga Europa e também da Liga dos Campeões, e nós teremos nas 2 competições 2 finais antecipadas, né? Na Liga Europa, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Arsenal, e na Liga dos Campeões o Bayern de Munique vai enfrentar o Real Madrid. No primeiro momento, Salgueiro, eu estava até meio chateado. Falei, poxa, né? A gente estava querendo uma final assim. Mas se a gente analisar friamente, é até bom, rapaz, porque nós vamos poder ver 2 vezes 2 grandes jogos, né? Se fosse na final, a gente ia ver um jogo só. Agora a gente vai poder ver Atlético de Madrid e Arsenal 2 vezes, né? E Real Madrid e Bayern de Munique 2 vezes. Acho que ficou bom, Salgueiro, pensando bem. O que você acha? Olha, Lima, eu tinha caído numa depressão momentânea terrível, porque eu esperava essas equipes fazendo as grandes decisões. Eu gosto de uma decisão de camisa pesada, de tradição, de muito apelo, né? Eu detesto zebra, seja em qual competição que for, eu admito isso. Agora, por outro lado, você que é um amigo que a profissão me deu, você sempre vê a coisa pelo lado bom, da coisa pelo copo cheio. Eu tiro o chapéu para você, você me acalentou de forma... De uma forma positiva, que eu estou empolgado. Sem dúvida nenhuma. A gente ia ver um jogo só, agora a gente vai ver 2 jogos envolvendo realmente Bayern de Munique e Real Madrid, e Arsenal e Atlético de Madrid. Sensacional. E eu acho que, agora, tirando um pouquinho da brincadeira, da ironia de lado, na verdade a gente dá chance para todo mundo, né? Do outro lado a gente vai ter na Champions, né? A gente vai ter 2 equipes que vão brigar aí para chegar na decisão, o Liverpool e a Roma. Eu acho que está mais para o Liverpool, mas serão jogos de mata-mata incríveis que vão brindar uma Liga dos Campeões que é histórica. Seja quem for o campeão, essa edição da Liga da Champions League já é histórica, Lima, por tudo que a gente acompanhou nessa semana. Sem dúvida nenhuma, né? Lembrando que Roma e Real Madrid vão decidir em casa, né? Então... tem esse detalhe. E uma coisa, viu, Salgueiro? Pouca gente talvez se lembre, mas na temporada 83-84, na época ainda não chamava Champions League, né? Chamava Taça dos Campeões Europeus. Você sabe quem fez a final naquela edição da competição, Salgueiro? Quem fez? Liverpool e Roma. Meu amigo. É uma reedição da grande decisão da temporada 83-84, né? O jogo aconteceu no Estádio Olímpico de Roma, terminou 1-1 no tempo normal, e nos pênaltis o Liverpool foi campeão, ganhando por 4-2. Então, Liverpool foi a última vez, inclusive, que a Roma chegou numa decisão, passou para a semifinal e foi para a final, né, e decidiu o título com o Liverpool. Jogo realmente muito difícil, equilibrado, 1-1, e a equipe inglesa levou o título nos pênaltis. Nas semifinais, a Roma havia eliminado o Dundee United, da Escócia, e o Liverpool eliminou o Dinamo Bucareste, e aí os dois chegaram na grande decisão. Portanto, parecia ser um jogo meio assim, mas não é não, um jogo que tem história, Salgueiro. Tem história, né? Sem dúvida nenhuma. E eu dizia, né, durante a semana, principalmente depois da rodada de quarta-feira, que agora eu não iria desmerecer nenhum confronto e encarar todos com o maior respeito, porque quem chega entre os 4 da Champions, não tem como você dizer que chegaram na base da sorte ou do emparceramento que deu sorte de pegar tal adversário. Não, chegaram porque tem camisa, porque tem força, porque tiveram, acima de tudo, competência. E aí eu fico pensando o seguinte, viu, Lima? Independente do resultado,
do primeiro jogo, do Liverpool e Roma. Você imagina a vibe do Estádio Olímpico de Roma na partida de volta, depois do que a Roma fez com o Barcelona. Nossa. Olha, esse é um jogo que eu queria estar presente, em loco. Sem dúvida, sem dúvida. E as datas já estão definidas, então ficou assim, ó. Dia 24 de abril, que é uma terça-feira, Liverpool e Roma. E a volta é no dia 2 de maio. No dia 25 de abril, que é uma quarta-feira, Bayern de Munique e Real Madrid, e a volta é no dia 1º de maio. Então, eu repito, Real Madrid e Roma decidem em casa, né? E serão jogos absolutamente emocionantes. E você vai acompanhar, é claro, aqui na Rádio Futebol Clube, já com o nosso plantão da Champions, né? Que o pessoal vem gostando, vem curtindo, daquele jeito que a gente tem feito, com muito comentário, muita informação, muitos detalhes, muitas curiosidades, né? E você vai acompanhando. Normalmente são 2 jogos simultâneos, agora vai ser um jogo só na terça e um na quarta. No caso da Liga Europa, nós ainda teremos 2 jogos simultâneos, porque os 2 jogos vão acontecer na quinta-feira, dia 26 de abril, né? Os jogos de ida, Arsenal e Atlético, jogo em Londres, Olympique de Marselha e Salzburg, jogo em Marselha. Esses 2 jogos às 4h05 da tarde, né? No horário brasileiro, e as 2 partidas de volta vão acontecer no dia 3 de maio. Então, tudo definido, tudo certinho, né? Hoje nós fizemos as nossas apostas, mas vamos repetir aqui, né, Salgueiro? A gente fez, quando estava transmitindo o sorteio da fase semifinal, tanto da Liga Europa quanto da UEFA Champions League, eu apostei numa final entre Atlético de Madrid e Salzburg, na Liga Europa, e entre Real Madrid e Liverpool, na Liga dos Campeões. Você vai por aí também, não é, Salgueiro? Como está na moda, né? Eu vou assinar vai com o relator, relator? vou votar com o relator, concordo com você. E eu digo mais, tem uma coisa que eu peguei gosto e gostei realmente de fazer, é o plantão da Liga Europa e o plantão da Champions. Inclusive, se o senhor não me escalar, eu vou pro RH e peço demissão. Eu estou pensando em dar uma chance aí para uma pessoa nova agora, o que você acha? Né? Fase decisiva. Não, realmente, Salgueiro... Barrado, logo na decisão, aquele cara bem legal, né? Chega na hora do filé mignon, sabe o que é? Quando alguém chega para você e fala, sabe o que é? Pode esperar que boa notícia não vem. Mas não, o senhor está escaladíssimo nos 3 plantões aí, tá? Nos 2 da Champions League e também no plantão da Liga Europa. Serão jogos espetaculares e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Tem sido uma satisfação muito grande de dividir aqui esses plantões com o Salgueiro, com a sua experiência, seu conhecimento de futebol internacional, né? Agora, do jeito que a gente está de palpite, Salgueiro, é capaz de dar Arsenal e Olympique de Marselha na final da Liga Europa e na final da Champions, Bayern de Munique e Roma, hein? Do jeito que nós estamos de palpite, você não acha, não? É verdade. E eu prometi que eu não ia cornetar, né? Que eu ia respeitar tudo. Eu não posso nem cornetar agora. Deu vontade de lamentar, mas não vou, não. Não, mas aí é o seguinte, né? Muita gente errou. Principalmente a classificação da Roma foi uma coisa assim absurda, né? Ninguém, nem a torcida do Flamengo, do Corinthians, estava todo mundo apostando no Barcelona. E no caso da Lazio, não que a diferença da Lazio para o Salzburg... claro, a Lazio tem mais história, é um time mais tradicional, mas na bola, pelo que estão jogando hoje, vamos colocar só o que estão jogando hoje, não é uma diferença muito grande. Mas o que chamou a atenção foi a maneira como aconteceu, porque a Lazio abriu 4-2 em casa, aí fez 1-0 fora no segundo tempo, quer dizer, precisava tomar 4 gols para ficar fora e tomou 4 gols. Então, realmente, a reação do Salzburg também foi espetacular, guardadas as devidas proporções, porque o feito da Roma é simplesmente inalcançável, se a gente for comparar aí os últimos anos, tanto da Champions League quanto da Liga Europa. Portanto, é isso, Salgueiro, se prepare, porque a partir desse fim de semana também tem Campeonato Brasileiro, vai ter muita bola rolando aqui na Rádio Futebol Clube, tá certo? Tá bom, então, Lima. Até daqui a pouco, durante a programação da Rádio Futebol Clube, final de semana que promete demais. Que seja bem-vindo, Brasileirão, com menos polêmica, menos bate-boca e mais bola rolando, por favor. Eu assino embaixo.
Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time na Rádio Futebol Clube, atualizando as notícias do esporte. Logo mais às 6 da tarde, o Upgrade. E nesse fim de semana começam as emoções do Campeonato Brasileiro. Amanhã, Cruzeiro e Grêmio às 4 da tarde. Domingo, Corinthians e Fluminense também às 4 da tarde. E na segunda-feira, 8 da noite, Botafogo e Palmeiras. Você acompanha tudo por aqui na Rádio Futebol Clube, porque aqui, você já sabe, nós somos apaixonados por esportes.